paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, crianças e adolescentes, a paz do Senhor, pastores, presbíteros, obreiros, missionários, evangelistas, pregadores da palavra de Deus, ganhadores de almas para Jesus. A paz do Senhor seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos aqueles amigos que vão ouvir essa live. E ao ouvir essa live, inscreva-se no nosso canal, dê um like para que o YouTube entenda que é importante para você. Amados, hoje nós estamos aqui para falar sobre a bondade de Deus no dia de 14 de dezembro de 2023, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero vos dizer, irmãos, que Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. E Jesus Cristo, o homem, fala na sua palavra, 1 Pedro 2, versículo 21 a 25, veja bem o que ele disse. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não reivindicava com ultrajes. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vós converteste ao pastor e bispo das vossas almas. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, veja uma palavra poderosa, palavra de salvação, palavra de um homem chamado Jesus Cristo, que não pecou, não cometeu pecado algum, nem dolo se achou nos seus lábios. Quando ele era ultrajado, amados, eu fico meditando nessa palavra, quem eu sou para ser pastor? Será que quando eu sou ultrajado, eu levanto para responder à altura da minha razão, ou eu faço como o meu Jesus Cristo? Ele levou, veja bem, ele sofreu no meu lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Ele me chamou para ser pastor, deixou exemplo para mim seguir os passos dele. Os passos dele são passos de humildade, de santidade, de reverência, sem pecado, nunca tomar peita contra alguém que se levanta contra ele. Quando alguém se levanta contra mim para me matar e eu me defendo, vou na justiça, coloco advogados, processo o irmão ou amigo. Amados, veja bem, Jesus Cristo me chamou, Jesus Cristo te chamou. É bom ser pastor, é maravilhoso. No meio de tantas pessoas, Jesus Cristo olhou para mim e disse: Antônio, Jesus Cristo, homem, vou fazer de você pastor das minhas ovelhas. Antônio, das minhas ovelhas, não é das suas. Porque você vê no versículo 25, ele diz: porque estava desgarrado esse povo, como ovelhas. Agora, porém, vós converteste ao pastor e bispo das vossas almas. Está vendo, Antônio? Olha, eu sou o pastor e bispo dessas almas. Eu estou entregando nas tuas mãos para você apacentar aquilo que é meu pelo meu espírito. Que você faça
o exemplo que eu estou te deixando. Veja bem, porquanto para isso mesmo foste chamados. Antônio, você foi chamado, foi escolhido. Pois que também Cristo, olha, Antônio, veja que eu também sofri, ele sofreu, eu sofri em vosso lugar, Antônio, no lugar da igreja, do seu lugar, tá bom? Deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, para seguir os meus passos. Agora você, Antônio, vai pastorear a igreja. Veja qual é a condição do pastor da igreja, olha qual é a condição do obreiro ou da igreja que quer ascender aos céus. Versículo 22. O qual não cometeu pecado. Antônio, você peca todo dia. Desce aos meus pés, buscando a misericórdia, e se conserta. O pecado que você fez hoje, não faça amanhã, porque falei que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Está entendendo? E você foi chamado para ser pastor. O qual não cometeu pecado. É para ter o meu exemplo, Antônio. Nem dolo algum se achou em sua boca. Quem é que pode se escrever, deixar escrito uma linha dizendo o que Jesus Cristo falou e os seus lábios, que era pecado que ultrajava a lei, pelo menos? Não, dolo não achou nos seus lábios. Disse no sua boca. 23. Será que eu e você, nós crentes e pastores, podemos entrar no versículo 22, não cometendo pecado? Quantos adúlteros no altar? Quantos prostitutos no altar? Quantas adúlteras e prostitutas no altar? Vai tudo morar no inferno com Satanás. Se não se converteres, no céu não entra tais pessoas. Examine a Bíblia. Quantos fofoqueiros, quantos mentirosos, quantos levitrados, quantos que dá palavra em nome do Senhor Jesus, quando Deus não falou, é dolo nos seus lábios. Versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, quando era humilhado, ele é tocado, ele não revidava com o traje. Quando alguém ofendia, ele não revidava com ofensa. E ele disse que no versículo 1, 21, que é para deixando-vos exemplo para que seguir os seus passos. Aqui está falando do sumo pastor Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, que chamou homens e não anjos para pastorear a igreja. Dizendo para mim, para nós, para os senhores pastores, reverendos, pesteus dos homens ou mulheres de Deus, que quando você for ultrajado, não pode revidar. Se revidar, está pecando. Você não pode mentir para fazer a vontade da igreja ou do seu superior, porque está pecando contra o bispo e pastor da vossa alma. Escolhe aonde você quer estar e passar a eternidade. Aleluia. Quando maltratado, não fazia ameaças. Quantas pessoas que quando alguém maltrata ele diz: você me paga. Está escrito, pode deixar, o seu dia vai chegar. Eu estou falando com igreja, com crente, com pastores, homens e mulheres que disse que é homem e mulher de Deus. Quantos
Se você maltratar um, ele fala, você está com você. Você vai estar nas minhas mãos. Mas Jesus Cristo disse, ele sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Se você disser, eu não sou Jesus Cristo, eu digo, sai da frente da obra de Jesus Cristo. Sai da frente do pastorado para não perder a sua salvação. Sente lá no último banco e fique com a boca no pó pedindo misericórdia ao Senhor para que Ele possa perdoar os seus pecados, sua prostituição, suas mentiras, seu adultério, seu roubo, para que você não vai morar no Hades do inferno com Satanás, com a credencial de pastor. Vocês estão pensando que Satanás, ele ama os pastores, respeita os pastores? Não. Ele quer pegar o homem e a mulher, chamado homem de Deus, nos seus fracassos, para levar para o inferno e para humilhar, porque ele aprende só a humilhar. Mas será que nós, quando maltratado, fazemos ou não ameaças? Mas entregava-se aquele que julga retamente. Assim o cristão deve fazer. Se alguém me humilha, me maltrata, fico revoltado. A palavra de Deus disse, irei, mas não pequei. Devo chegar na minha casa pela misericórdia de Deus, pôr a boca no pó, pedir perdão pelos meus pecados, porque se eu irei e pensei em coisas erradas, pedir que Ele perdoe a alma, o coração deste homem e desta mulher que me ofendeu. Entrego, Deus está nas tuas mãos, faça a tua vontade, o Senhor é o justo juiz, sabe fazer bem feito, não eu não sei fazer. Eu entrego para Ele e continuo trabalhando, porque Ele julga com justiça. Aleluia. No versículo 24 disse, carregando Ele mesmo em seu corpo, Jesus Cristo não colocou um peso nas costas da nação de Israel. O pecado do homem, o nosso pecado, Ele carregou, colocando no seu corpo a cruz pesada e levou até o Gólgota. Ele mesmo carregou em seu corpo sobre o madeiro. Ele não colocou nas costas de ninguém fardo pesado. Ele que veio para salvar. Ele tinha a incumbência de levar sobre seus ombros o nosso pecado e nos libertar das garras de Satanás. Agora nós, os pastores, baseado no versículo 21, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Se Ele levou sobre seus ombros o pecado, a desavença do homem, a nação de Israel que o perseguia, Ele não levantou suspeita contra ele. Entregou ao Pai que sabia julgar justo. E embora que Ele soubesse julgar, porque o juízo estava com Ele, mas agora Ele era homem. Ele está dizendo para mim, Antônio, você como homem não tem o justo juízo. Entregue em minhas mãos, que eu separo e julgo com retidão. Só leve o peso da igreja nas suas costas, orando, jejuando se puder, pregando a palavra, meditando na palavra, apresentando à igreja santidade,
A autoridade do Espírito Santo. Antônio, não é por fazer muito barulho que as almas entram nos céus, é pela obediência da palavra de Deus. Depois disse, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele levou sobre o madeiro os nossos pecados. Nós olhamos no Antigo Testamento, quando o povo de Israel pecava, o sacerdote intercedia a Deus, Moisés intercedia a Deus. Quando Deus falou que ia riscar a nação de Israel na frente dele, acabaria com ele e fazia um outro povo maior do que aquele em Moisés. Moisés pôs a boca no pó, intercedeu junto ao Pai, para que Deus o perdoasse os pecados. Se Deus falar que vai acabar com a igreja, e que eu pegue esse evangelho, que ele vai fazer uma igreja muito maior do que essa dentro de 2 anos. Vocês acreditam que ele faria? Eu acredito. Será que eu, ouvindo esta palavra do Pai, eu rasgo as minhas roupas, as minhas vestes, coloco a boca no pó, intercedo ao Pai, como fez Moisés, para que não lance fora esse povo, não mate. E chega a dizer, Senhor, se for acabar com esse povo, irrita também o meu nome no livro da vida. Ou eu ficaria alegre para dizer, a igreja tem o meu nome. A igreja foi lançada fora e agora eu sou justo. Será que eu estaria exaltado? Deus jamais falaria uma palavra dessa para um homem que não tivesse misericórdia do rebanho. Por isso ele nos chamou para ser pastor. Quando o irmão, um jovem, um irmão pecar e voltasse a você, dizendo, eu pequei, eu estou quebrado, arrebentado, o meu pecado foi esse e esse. Ouça e faça uma pergunta. Você está arrependido ou arrependida do seu ato? Como não estou, pastor? Agora eu sei que eu não tenho mais salvação. Aí você tem, cheio do Espírito Santo, viu, irmão, pastor? Olhe para os olhos desse irmão, dessa irmã, desse jovem e diga para ele, se você se arrependeu, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vai em paz, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Essa palavra, algo pior, pode ser a morte instantânea. Ou perder a salvação, porque você fez um voto com o Senhor. Mas fala com amor. Então ele levou os nossos, para que nós, mortos, levou nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos a justiça, por sua chaga fostes sarado. Veja bem, meus queridos e amados irmãos, eu sei que a igreja moderna, os pastorecas que estão enchendo os altares de pecado, de lascívia, de adultério, de prostituição, fala para mim que é mentira. Ignore essa passagem. Mas se eu não conversar com a igreja e não apresentar este pecado que está no nosso meio, está na minha vida e na sua vida, e não apresentar a solução é morrer para o pecado. Aí eu pergunto para o pastor, para os irmãos,
A hora que você morrer e estiver dentro de um caixão, qual é o seu desejo de exaltação? Fala para mim. Minha irmã, na hora que você estiver dentro de um caixão, qual é a pintura que você quer no seu rosto, no seu cabelo? Qual é a depilação? Qual é o vestido da moda que você quer tendo? Qual é os abraços, os elogios que você deseja? Após a morte, segue seu juízo. Se você morrer em pecado, o juízo é eterno. Mas se você se converter e morrer hoje para o pecado, a justiça de Deus é eterna na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que está morto para o pecado. E vivamos para a justiça. Vivamos para a justiça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelas chagas dele fomos sarados. Se nós estamos hoje vivos, temos o Espírito Santo, temos certeza da vida eterna, é porque fomos sarados pela chaga do Senhor Jesus Cristo. Então morra para o pecado, meu irmão e minha irmã, nós. O seu membro não seja para o pecado, mas para a glória do nome do Senhor. Veja bem, porque estáveis desgarrados, versículo 25, como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo das vossas almas. Quando nós estávamos desgarrados, nós não tínhamos salvação, ou ver como ovelhas. Mas agora, amados, nós convertemos e temos agora, convertemos ao pastor e bispo das nossas almas, ao Cristo Jesus. Então o mundo, o pecado, a vaidade, a riqueza, a tudo da nossa vida não pode existir, porque o morto não tem festa que ele queira ir. É isso que eu vos falo. Você quer ganhar a sua vida aqui e perder na eternidade? Ou quer perder aqui e ganhar na eternidade? A eternidade com Cristo não tem fim. E a eternidade sem Cristo também não tem fim. É tormenta dia ou noite. Eternidade e sofrimento. Escolhe, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Você quer viver na prostituição? Você quer viver na mentira? Você quer viver na chocarrice? Você quer viver na bebedice? Nas drogas? Na prostituição? Nos vícios? Enganando uns aos outros? Matando, roubando, enganando e sendo enganado, tem o seu direito de escolher. Só que agora já determino aqui uma coisa: se você e eu, nós andarmos assim, vamos morar no inferno com Satanás. Não importa. Pode ser o presidente, pode ser o rei, o bispo, pode ser o pastor. Aquele que mais é dado, mais é cobrado. Pastor, a sua alma tem um preço para Deus. Por que você levanta aliviando? Examine a palavra de Deus. E olha Jesus Cristo que vai te levar na glória. Não é um Jesus Cristo magnata, é um Jesus Cristo simples e humilde, que nunca se levantou contra alguém que o outorgava. Ore por essa nação,
ore pelo presidente, ore pelo Estado, pelo governo, ore pelos prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, Senado, juízes. Ore pelos médicos, pelas enfermeiras, ore pelas almas, pelos adultos, prostitutas, afeminados, lésbicas, homossexuais, estupradores, traficantes, passadores de droga, porque tem uma alma diante deles, dentro deles, que diante de Deus vai ser julgado justamente. Mas se este povo aceitar a Jesus Cristo, ore pela igreja, pelos crentes que mentem no altar, na porta, na frente da igreja, no trabalho, na igreja, na escola, aonde vai. Jovens e pastores, adultos, prostitutas e afeminados dentro da igreja. Ore para que Deus coloque um câncer, uma praga, e eles se convertam num leito de enfermidade para não morar no inferno. Porque o Senhor Jesus Cristo é poderoso, Ele ama a alma. É preferível que o homem dessa sepultura, cego, aleijado, manco, do que com as duas pernas ir para o inferno. Que Deus abençoe a igreja e os ouvintes. Quem quer morar no céu, aceita Jesus Cristo e morra para esse mundo. Quem quiser morar no inferno, ignore a palavra de Jesus Cristo e faz a vontade de Satanás, porque serás amigo dele na eternidade. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Que Deus fale com a igreja. A paz do Senhor.